Olá, boa noite. Eu sou a Michele Godas do Instituto Enim e sejam bem-vindos à nossa live. Estou esperando as pessoas entrarem para a gente começar o nosso bate-papo. Oi, Ju, boa noite. Bem, e aí, galera? O pessoal do Facebook vai mandando um alô para eu saber quem tá aí, porque não Consigo. adianta, se eu não vejo, se vocês não falam um oi, eu não consigo ver. Então, vão entrando, mandando um oi. Boa noite. Vamos continuar a nossa live falando sobre as leis do sucesso. E aí, como, na verdade, interpretar cada lei dessa? Será que é simples assim? Será que é só isso mesmo? Vamos falar um pouquinho disso? Vamos ampliar o nosso conhecimento a respeito disso. Então, como que será? Oi, boa noite, Rê. Olá, Martin. Bom. Olá, Alzira, boa noite. Cunhado, boa noite. Primo, boa noite. Boa noite, Melanie. Então, vamos entrando para a gente começar a nossa live falando sobre as leis do sucesso. E hoje a gente vai falar sobre uma lei que as pessoas interpretam meio estranho, na verdade. O que é intenção e desejo? Como que a gente alinha essa história de intenção e desejo? Então, é a respeito disso que nós vamos falar. E aí, se der tempo, só se der tempo, a gente vai falar também da lei do mínimo esforço. Mas calma, amanhã tem mais. E o que der tempo para falar hoje, a gente fala amanhã. Sem problema algum a respeito disso. Então, vou esperando só mais um pouquinho para as pessoas irem entrando. E aí, quando a gente começar. Boa noite, dona Manu. Olá, né? A pessoa tá aqui do meu lado falando boa noite. E aí, gente, como que foi ontem? Conversa aí comigo, traz aí para mim. Como foi ontem a live do senhor Rolando Viviane Júnior? Conta para mim, como que ficou? O que ele falou para vocês na cabeça de vocês? Essa história de presente, passado e futuro. Porque a lei que a gente vai falar hoje, ela está super alinhada justamente com este ponto. Né? Quando a gente fala de intenção e desejo, nós estamos falando justamente dessa história de passado, presente e futuro. E aí, Will? Conseguiu entrar? Que bom! Boa noite, Carolzinha. Então, vou aproveitar o gancho. Na verdade, eu ia começar falando hoje para vocês sobre a lei do mínimo esforço. Mas aí eu pensei o seguinte, eu vou pegar o gancho do Rolando, já que ele ontem deu uma confusão na cabeça de vocês, agitou aí todos esses neurônios, criou novos circuitos. Eu falei, vou aproveitar esses novos circuitos que o Rolando criou e vou falar desta lei. Essa lei muito... Também te amo, lindão. Essa lei que é muito, muito, muito importante. Boa noite, Shell! Então, Pri, vamos lá então? Vamos falar a respeito da lei da intenção e da lei do desejo. Mas para isso, vamos lá para uma aulinha rápida de física quântica. Boa noite, Lua! Que bom te ver aqui. Eu sinto saudade de vocês, gente. Não tem jeito. Então, melhorou. O que você fez aí que você apertou, né? Eu tava com uma cara horrível. Então, vamos lá. O Rô apertou aqui. Deixa eu ver. Tá assistindo pelo Face, entendi. Sem problema, amores. Zero cobrança. Vamos lá. Então, vamos construir um lugar que é importante. O Rolando ontem falou de passado, presente, de futuro. E como que você projeta isso? E onde, né, que lugar que você coloca atenção? Que lugar que você tem que trabalhar? Ontem ele falou e mexeu com a cabeça de todo mundo aí, saiu fumacinha da cabeça de meio mundo. Que legal! E é só assim que a gente começa a construir um novo pensamento, uma nova linha de raciocínio, ou seja, novas conexões neurais. Então, para isso, eu preciso trazer o conceito do nada. Então,
do nada. E é muito difícil, porque ontem, acho que foi o Roberto que perguntou, se eu não me engano, se aquilo que o Rolando estava falando tinha a ver com a teoria da relatividade. Aí eu até me meti, né, rapidinho na live, falei, olha, tem sim, né, tem uma coisa a ver. E lógico que tem a ver com a teoria da relatividade. Por quê? Porque o tempo é relativo à matéria. Tempo é relativo à matéria. Então, quando eu falo de passado, presente e futuro, eu estou me relacionando, eu estou falando com a matéria, eu estou falando com isso aqui, com eu, com o corpo, com a matéria física, certo? Foi você mesmo, né, Rô? É, você vê, minha memória tá boa. Então, e o que que eu preciso, quando a gente fala do campo de infinitas possibilidades, qual lugar que eu estou atingindo? Eu estou falando do passado, né? Esse campo de infinitas possibilidades, ele está onde? No passado, no presente ou no futuro? Porque várias vezes eu já falei a seguinte coisa para vocês. Vai lá no repertório do mundo de infinitas possibilidades, escolhe uma coisa delas, impacte essa realidade. Escolha essa realidade. E aí, trabalhe para aumentar a probabilidade dessa possibilidade acontecer. Não é isso? Eu já falei isso para vocês infinitas vezes. E ótimo, e vou continuar falando hoje, porque hoje tem tudo a ver a respeito disso. Mas a minha questão é, onde tudo isso começou? Que história é essa, né? Que lugar que é esse, desse infinitas possibilidades? Será que eu devo escolher essas infinitas possibilidades lá atrás? Impactar a minha realidade lá atrás? Será que é no agora? Será lugar? Que tempo é esse? E aí, de novo, trazendo um conceito quântico a respeito do tempo. Quem tinha lá a ideia que o tempo era linear? Eu acho que o Rolando deixou bem claro ontem isso. Não é muito linear essa história de tempo, não, né? Não tem essa. Muito relativa essa história de passado, presente e futuro. Bom, pensando nessa relatividade do tempo, qual é o conceito da física? Que o tempo, na verdade, é uma grande espiral. Nada de linha, nada de linear, nada dessa história de passado, presente e futuro. Não, tudo é, na verdade, um grande espiral. Ou seja, o meu passado e o meu futuro podem se esbarrar em algum momento. O meu futuro pode conversar com o meu passado pode conversar com o meu futuro. E tudo isso acontece num lugar chamado nada, né? No grande espaço vazio. Já, Ju, nem comecei, já tá explodindo cabecinha. Não, 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 vamos lá. Então, tudo isso acontece na. Quer ver? Todo mundo já teve um fenômeno que é muito legal e que não tem nada a ver com mediunidade, que é o famoso déjà vu. O que, que é esse déjà vu? Bonitinho. Esse déjà vu. O que, que é esse déjà vu? O déjà vu é justamente quando eu aciono, quando o meu presente choca, encontra o meu futuro. E aí é como se eu estivesse presenciando ele no agora. Entendeu isso? É isso que é um déjà vu, ok? Acho que todo mundo já vivenciou um déjà vu em algum momento da vida. E existem. E essa história quando a gente faz uma regressão, então eu vou olhar lá para trás, eu vou acionar lá atrás. Como que eu faço? Então, para que adianta fazer uma TVP, uma terapia de vidas passadas, ou seja, fazer uma regressão? Eu vou lá e volto e desfaço um nó lá de trás. Como que eu vou fazer um nó lá de trás e isso vai reverberar no meu agora? Afinal de contas, eu estou no presente, isso aconteceu lá no passado. Pois bem, porque na verdade nós somos seres atemporais. A única parte do nosso serzinho que responde ao tempo, e aí, né, a gente sente isso muito bem, né? Que é o nosso corpo físico. Então, o único que responde a tempo e espaço, no nosso caso, é o nosso corpo físico. Por isso que a gente envelhece. O pensamento não envelhece, o espírito não envelhece, as nossas emoções não envelhecem, tanto não envelhecem que nós vivenciamos hoje sentimentos que foram criados muitas vezes lá no útero materno. Então, poxa, se eu estou lá no meu útero materno, se eu estou lá atrás, e hoje, deu com os meus 42 anos, como que eu consigo acionar esse sentir lá de trás? Justamente porque o meu corpo emocional
não tem matéria. E se ele não tem matéria, ele não responde a tempo e espaço. Então, quando eu falo de mundo de infinitas possibilidades, esse mundo extra matéria. Este mundo onde o meu corpo físico, na verdade, responde pouco. E aí sim, eu preciso acionar os meus outros corpos. E quais são esses corpos que eu preciso acionar? Vamos lá? Vamos pensar nisso? É o meu corpo mental, o meu corpo emocional e sim, o meu corpo espiritual ou frequencial, como vocês queiram chamar. Então, quando eu falo desse mundo de infinitas possibilidades, sim, eu preciso usar todo o potencial desses meus corpos alinhados. Mas calma aí, Rô, que eu já respondo. Mas aí, só que o seguinte, esses corpos aqui, né, o corpo mental, o corpo emocional e o meu corpo espiritual, ele está na matéria, certo? Então, de uma certa forma, ele às vezes sucumbe a essa matéria. E aí acontece aquela coisa do desejo e da intenção voltada para o meu agora, para, na verdade, alimentar o meu orgulho e a minha vaidade do corpo físico. E aí o que acontece? Aí eu falo o seguinte, essa coisa de lei de atração, lei de sucesso, nada disso funciona. Eu peço, coloca atenção, e na verdade não funciona. Né? Eu ouço muito dizer isso. Por que não funciona? Porque você está acionando essa lei de uma forma totalmente errada. Você está acionando ela com uma intenção voltada para o agora. Bem, vamos entrar um pouquinho nisso daqui a pouquinho, mas é importante só, antes de eu ler a mensagem aqui que o Roberto escreveu, o comentário que o Roberto escreveu, é só entender o seguinte: quando eu falo de acionar, sabe aquilo que eu falei da lei da potencialidade pura? Quem perdeu, volta lá e assiste essa live, porque é muito importante a gente compreender o que eu estou falando. Esse lugar da potencialidade pura, esse lugar das infinitas possibilidades. E neste lugar de infinitas possibilidades, não é a matéria que chega, e sim a frequência, porque é um lugar frequencial. Espera aí que eu vou ler. Eu já vi só maionese já. Às vezes, do nada, lembro de um fato do passado. Então me pergunto por quê. Então imagino que este fato gravado no passado está próximo do meu presente nesse espiral. Será que estou viajando na maionese? Não, sim, talvez. Adoro essa resposta, porque na física quântica essa resposta que eu acabei de dar para vocês tudo depende. Mas vamos lá, vamos separar um pouquinho isso? O que pode ser essa história de um sentimento tá aqui perto? Será que eu estou acionando o meu passado? Ou será, na verdade, que eu estou esbarrando no futuro? Gente, vamos lá, vamos pensar de duas formas isso. Sim, pode ser que o seu presente, né, esteja esbarrando com o teu passado e você acaba vivenciando isso. Ou, na verdade, pode ser sim que você criou o que nós chamamos de trauma. Vamos lá. E o que é trauma? Para a psicologia, trauma é uma recordação que retém um conteúdo emocional. Olha que bonito! Então, trauma, o que é? É uma recordação que retém um conteúdo emocional. Muitas vezes, como o nosso corpo emocional, ele não sabe o que é presente, passado e futuro, ele simplesmente guarda aquela emoção e quando chega alguma coisa aqui no meu presente e é próxima desta emoção, o que acontece? Ele aciona esta recordação. E aí, junto com o sentimento, vem a imagem e vem o que aconteceu, certo? Porque é isso. O trauma, na verdade, ele é feito de um sentimento, de uma recordação, certo? E isso faz com que gere uma ação, um resultado. Isso é trauma. Então, toda vez que eu vivenciar qualquer cena ou qualquer sentimento que seja parecido com esse trauma, eu vou acionar o meu primeiro trauma lá de trás. Olha lá de trás. Então, se um dia você foi traumatizado por uma coisa específica, toda vez que você passar por essa situação, você vai acionar não só o dia de hoje, mas lá o seu primeiro trauma a respeito disso. Beleza? Isso pode acontecer. Então, Rô, pode ser essas duas coisas. Pode ser sim que esteja esbarrando ali, mas pode ser, na verdade, um trauma. E nada mais é o trauma do que este lugar.
este lugar que é atemporal. Porque se eu estou vivendo trauma com o meu corpo emocional, e o meu corpo emocional é atemporal, então posso estar vivendo isso. Entendeu? Sacamos isso, como funciona? Eu sei que assim, eu tô dando uma aula de física quântica com psicologia, tá. É isso, eu tô pegando, né, o bonde do Rolando de ontem e adoro teorizar a respeito das coisas. Mas entendeu, Rô? Isso é importante. Então, como que a gente desmonta um trauma? Eu esvazio o conteúdo emocional desta recordação. Por isso que fazer uma regressão é extremamente eficaz quando nós falamos de trauma. Quem aqui já fez uma regressão, que está nos acompanhando, sabe do que eu estou falando. Porque, na verdade, nós podemos ficar trabalhando no mesmo ponto durante muito tempo, e a gente não desfaz esse nó. E aí eu simplesmente faço uma regressão e no momento que eu entro em contato com aquilo, eu abro aquela caixinha de Pandora, esvazia a emoção. Eu não vou esquecer daquilo, porque afinal de contas aquilo está gravado no meu mental, mas eu simplesmente vou deixar de vivenciar a emoção daquilo, tá? Por que eu estou dizendo para vocês, por que eu estou entrando nesse aspecto? Por que eu estou falando de trauma? Por que eu estou falando de... O Rolando falou de crenças, nós estamos falando de potencialidade, porque na hora que eu vou entrar, né? Na hora que eu vou entrar nessa lei, que é nessa lei do desejo e da intenção, a lei, né, essa coisa da intenção e do desejo, eu preciso entender se esse meu desejo está sendo construído baseado nas minhas crenças ou baseado no meu ponto de suficiente. É muito importante. Lembra do que eu falei de ponto de suficiente? Esse ponto que é minha suficiente para o meu desenvolvimento, para a minha felicidade, para a minha prosperidade, para o meu sucesso, tá? Entenderam isso? Então vamos lá. Se regressão tem algum perigo? Não, ignorância nenhuma, Fê. Pode perguntar à vontade. Gente, por que regressão não tem perigo nenhum? Porque, na verdade, tanto que as pessoas costumam me perguntar, Mi, e se eu não voltar? E geralmente a minha pergunta é, mas você vai para onde? Né? A regressão nada mais é do que acessar através do meu mental. Eu acesso o meu campo supramental e esse campo supramental acessa o campo acástico, certo? É só isso. Porque eu posso regredir até o útero materno e sim, eu posso regredir a vidas passadas, certo? Eu não sei. Fala de hipnose aqui. Né? O Rô vai falar de hipnose quinta. Ele acabou de falar e a gente acabou de instituir que vai ser esse o assunto de quinta-feira para ele explicar isso para vocês, né? Então, na verdade, é esse lugar. É exatamente esse lugar que nós acessamos. Então, nós não saímos, por isso que não é perigoso. É só uma recordação. É a mesma coisa que eu chegar para você, Fê, e falar assim: me lembra de uma coisa de quando você era pequenininha. Aí você vai lá e vem, sabe? Me traz uma recordação muito legal de quando você era pequena. Ah, sei lá, você lembrou de um dia específico X tal, XPTO. Legal, você acionou esse lugar. Você saiu daqui do agora? Não, você continua aqui no agora. Você só acessou, na verdade, um conhecimento, algo que estava gravadinho lá. Por isso que não tem perigo nenhum. Eu trabalho com regressão há muitos anos, sei lá, desde os meus 18 anos, sou com 42 já, então a gente já aplica essa técnica há muito tempo. Né? O Rô também aplica essa técnica. E nunca tive problema nenhum, nunca tive um problema de ninguém voltar, porque afinal de contas ninguém vai para lugar nenhum, porque aí não dá nem para trazer, nem sei como fazer para trazer de volta. Então, a regressão, gente, não é uma saída do espírito para ir para o passado, tá? Olha lá, regressão não é a saída do meu espírito para ir para o passado. É simplesmente eu acessar a informação que está gravado. Eu não tenho como ir para o meu passado, né? Eu não tenho como sair o meu espírito ir para o passado. Dá, porque o meu corpo está aqui no presente, certo? Belezinha, Fê? Ficou claro? Então, sem perigo nenhum aí, ó. Tem um monte de gente dando a sua opinião a respeito de regressão, porque todos eles já fizeram, então eles sabem exatamente. Teve gente aí que fez mais de uma vez. E aí, super seguro, super tranquilo. Tá bom? Então, ótimo. Então, nós estamos lá. Peraí. Sim, Fê, é possível fazer sim online.
super funciona online, tá? É só você entrar em contato com a gente pelo direct do Instituto e marcar uma sessão. Na verdade, dá para fazer super, sabe? A gente já teve várias experiências, dá pra gente fazer online e super funciona, tá? Ô, dona Claudecir, é lógico que você tem medo, você é 6. Todos 6. Quem não sabe que eu tô falando que é 6, vai lá assistir a live de Enneagrama que vocês vão entender o que significa ser 6. Tem medo de nada, você tem medo de não... É que tá, gente. O que acontece? Nós somos seres extremamente curiosos. Eu já vou ler todas essas mensagens. Peraí, nós somos seres extremamente curiosos. Aí eu falo, não, vou lá, vou cutucar, quero entender. Aí na hora que você vê o negócio, você, né? Então, o medo é do quê? O medo é de entender, ai, Michelle, eu tenho medo, sei lá, de ver que eu matei alguém, sei lá, em vidas passadas. Todo mundo já matou alguém em vidas passadas. Você acha que na Idade Média, como que a gente vivia? Ou lá no Homem da Caverna, como que a gente sobreviveu e chegou até o dia de hoje? Gente, a gente já deve ter matado, a gente já deve ter feito alguma coisa ruim. Tudo bem. O que importa é você no eu do agora, certo? A gente vai lá atrás só para desfazer nós. Aí, como é um espiral, quando eu desfaço um nó lá atrás, automaticamente o meu novelo de lã do agora, aquele nó se desfaz também. E aí eu consigo continuar, certo? Beleza? Vamos lá. Alzira, a regressão pode curar algum problema? Alzira, a regressão cura vários problemas. Tá? Eu sei que a live não é de regressão, mas a gente tem que falar disso porque a gente vai entrar no ponto da intenção. Sim, a regressão ela cura vários problemas emocionais. Eu consigo, às vezes, numa sessão, e eu falo isso para meus pacientes, eu falo assim, gente, é o seguinte, nós podemos ficar 10 sessões trabalhando num ponto ali, martelando esse ponto, ou a gente pode fazer uma regressão. O que vocês escolhem? Aí o pessoal meio cético, fala, não sei, tá bom, vamos tentar. E aí faz a regressão e percebe o quanto é fantástico essa técnica. Então dá para resolver muitos traumas, quando a gente fala de trauma. Vamos lá, se tem mais alguma coisa, funciona muito isso daí. Beleza? Então vamos lá falar então do nosso tema, que é essa história da lei da intenção e do desejo. Tá bom. Por quê? Eu vou ter que fazer uma live de regressão? Tá bom, vamos fazer uma live de regressão. Eu e o Rô, porque o Rô também é especialista nisso. Tá bom? Mas quem quiser, assim, já que a Fê falou para fazer o merchandising disso aí, quem quiser fazer uma regressão com a gente, é só entrar em contato no nosso direct, conversar com o senhor Rolando Viviani Júnior, e ele vai marcar uma grande experiência de autoconhecimento, porque regressão é autoconhecimento. E aí você vai falar assim, se houver alguma coisa que eu não tô pronto para lidar, calma, gente. A gente só vê aqui que a gente consegue lidar. E outra coisa, nós somos sim terapeutas especializados nisso. Sabemos dar todo o suporte necessário para vocês depois entenderem isso, tá? Então vamos lá. Quando eu falo do meu desejo, quando a gente fala de desejo, né? Já entrou em contato, Fê, então tá bom. Então, quando eu falo de intenção e desejo, eu preciso entender que essa intenção e esse desejo que eu estou acionando para o meu ponto de sucesso, e lembrando que, na verdade, o sucesso é chegar no meu ponto de felicidade. O meu ponto de felicidade, isso é relativo ao meu ser. Preciso acionar essa intenção e esse desejo neste ponto de potencialidade pura, né? Neste ponto onde na verdade não tem o desejo só da matéria. Ele é muito além disso. Então, quando eu falo de acionar um desejo, né, às vezes você fala assim, mas eu desejo tanto e não acontece. Você está desejando com que lado? Você está desejando com essa questão da potencialidade pura, com o seu eu? Quando eu falo potencialidade pura, gente, eu estou falando com o nosso eu imortal. Eu estou pensando em algo para o meu futuro. Quando eu digo futuro, é para o meu futuro como ser imortal que hoje habita este corpo mortal. Porque quando eu digo na lei da potencialidade pura, eu vou conseguir absolutamente tudo. É no lugar que eu sou extremamente poderosa. É nesse lugar de potencialidade pura. É quando eu aciono todo o conhecimento desse meu eu, que está lá no meu supramental, que está lá
né, que tem todo esse conhecimento e já viveu todas essas vidas. E a partir deste lugar de potencialidade pura, eu vou lá e escolho no meu mundo de infinitas possibilidades algo para acontecer, algo para impactar. Entendemos isso? Sim, Alzira, tudo é possível que crê, mas você sabe o que é mais interessante de quando a gente fala desse lugar? Que você não precisa acreditar. Para fazer regressão, você não precisa acreditar. Pode ser cético. Na verdade, assim, eu adoro fazer regressão de gente Aliás, cética. venha sem expectativa nenhuma, é a melhor coisa. Porque a técnica é técnica, ela vai funcionar, você acredita ou não, né? Quando a gente fala de regressão, exatamente. Então, vamos lá. E aí, assim, quando as minhas intenções, os meus desejos estão voltados para isso, tudo acontece. E aí, mas qual que é a diferença entre desejo e intenção? Né, intenção. A intenção, né, o desejo está ligado com... Oi, gente. Desculpa, entrou uma ligação. Nunca acontece isso na minha vida e acabou de entrar uma ligação. Desculpa aí. Então vamos lá, vamos voltando. Quando eu digo da atenção, né, a atenção ela está ligada com o meu desejo. Então a atenção ela traz uma energia para aquele ponto. Então quando o Rolando fala para vocês e eu falo assim, coloque a atenção neste ponto específico. O que significa isso? É trazer, na verdade, todo o meu potencial a um ponto, certo? Então vamos lá. Eu pego a minha atenção, toda a minha atenção, e trago para um ponto. E aí, na verdade, eu fortaleço este ponto. Eu dou para este ponto, na verdade, uma energia. E aí, nós já conversamos a respeito disso várias vezes, não é? Quando você tá ali com a... Você fala assim, sei lá, vou dar um exemplo. Eu quero comprar um carro vermelho. Aí você fala assim, de repente você sai na rua e você começa a ver um monte de carro vermelho na rua. Aí você fala, caraca, eu acho que é um sinal do universo que eu devo comprar realmente um carro vermelho. Na verdade, não. Na verdade, toda a sua atenção está voltada para um ponto. Toda a sua atenção está voltada para um ponto. E qual que é o ponto? O carro vermelho. Certo? Tá bom. Então, a atenção, ela tem a ver com o meu corpo mental. Ela tem a ver com a minha conexão com o cérebro. E aí sim, isso pode me gerar desejos. Então, o desejo gera a atenção. A atenção, então, é energia, né? Toda a minha energia mental conectada em um ponto específico. Beleza? Mas aí, quando eu falo de intenção, eu estou falando de movimento, de colocar este desejo que está com esta atenção em ação, certo? Então, assim, aquela célebre frase que o inferno está cheio de boas intenções, né? Então, vamos pensar um pouco nessa frase. É uma frase meio né, bem ruinzinha, na verdade. Mas a gente já ouviu várias vezes isso. Então, vamos lá. Então, o meu desejo, né? Então, desejo. O que é o desejo? Eu vou lá, desejo algo. Esse desejo é aqui na matéria que acontece? Não, ele acontece aqui dentro. Ele acontece no campo das minhas infinitas possibilidades. Ele acontece na minha mente. Eu vou lá e desejo algo, eu projeto algo aqui dentro. E aí, a partir desse momento, eu vou ter a atenção para isso. Só que só a atenção voltada para um ponto não adianta nada. Eu preciso fazer com que esta intenção ganhe movimento, certo? E como que eu faço para essa intenção, né? Essa atenção ganhar movimento, trazendo intenção, trazendo ação para isso. E aí a minha pergunta é o seguinte: você aí que está me assistindo, vai e me fala o seguinte: que etapas que você fica preso quando você fala nisso? Você é aquele que só fica ali imaginando as coisas que você quer, você deseja, você fica preso no ponto do desejo. Você já consegue trazer esse ponto do desejo para a atenção, para começar a buscar elementos, e aí a gente pode até resgatar aquela live lá de trás de criatividade quântica, que eu acho que bem bate nesse. Ou você já consegue
trazer a ação para esta atenção, colocando intenção, colocando, na verdade, movimento. Fala para mim. Quando depende do outro para viabilizar, bom, na verdade, nós trabalhamos num tipo de situações, nós estamos todos linkados um ao outro. Então, depende do que a gente está falando, mas esse lugar que eu estou acionando não é esse desejo externo, foi aquilo que eu falei bem no comecinho. Não tem a ver, na verdade, com desejos externos. Tem a ver, na verdade, com desejos internos, com o que é o teu eu maior. Tudo aquilo que é para o nosso eu maior, neste lugar de potencialidade pura, tá? Eu aciono o meu, né? Nesse lugar de infinitas possibilidades, onde eu tenho um potencial e um poder absoluto, sou eu que interfiro neste ponto. Mas ninguém consegue interferir. Mas aí quando a gente está falando de projetos da matéria, e aí sim, não é este... Quando eu falo de acionar esta lei, eu não estou falando disso. Isso a gente pode falar até o Rô pode até explorar isso em outras lives, porque isso é bem dentro da área do coach mesmo, né? De linkar essas coisas do desejo, da realização, quando tem um grupo ou quando tem uma equipe. Mas eu estou dizendo de acionar este poder pessoal. Esse poder pessoal, não é externo o meu desejo, não tem a ver com as pessoas à minha volta, e sim só tem a ver comigo, certo? Belezinha? Ok? Então tá bom. Ó, vamos lá. Que ponto que você fica presa, Ju? Eu não entendi. Fala pra mim. Que ponto que você... Qual ponto que você fica presa nisso? Eu preciso entender isso, que talvez seja importante. Você fica no ponto, você fica preso no ponto do desejo, né? Você fica preso no ponto da intenção. Como que é? Fala pra mim, explica isso direito. O desejo pode levar a situações difíceis, mas criam oportunidades para aprender a crescer. Então, Alzira, quando você traz o desejo dentro desse lugar da matéria, sim, pode causar justamente essa coisa mais difícil. Mas o que eu quero dizer para vocês, gente, olha lá, vamos entender, vamos voltar aqui. Eu acho que eu preciso ser um pouco mais claro nesse ponto que eu estou dizendo. Eu estou falando de ativar uma lei que é uma lei universal, que é uma lei que não responde à matéria. Ela pode até concretizar coisas na matéria, mas ela não tem a ver com a matéria. E se ela não tem a ver com a matéria, ela não tem nem a ver com orgulho e nem a ver com vaidade. E se ela não tem a ver nem com orgulho e nem com vaidade, ela, na verdade, não nos machuca. E ela nunca vai nos levar para um lugar ruim. Ela vai levar para um outro lugar, né? Que é um lugar sempre de coisas positivas, coisas harmoniosas, coisas que nos fazem caminhar. Compreenderam isso, gente? Então, aí que tá. Geralmente nós ficamos presos no desejo. Por que nós ficamos presos no desejo? Porque ainda nós desejamos coisas pequenas. Eu vou dizer coisas pequenas assim, coisas no agora, coisas, né, que tem a ver com o nosso eu menor. E aí quando a gente está nesse lugar, né, que a gente escolhe pelo nosso eu menor, a gente escolhe dentro da nossa potencialidade da nossa matéria, dentro dessa potencialidade. E eu não atinjo esse lugar de potencialidade pura onde eu posso realizar absolutamente qualquer coisa, tá? Esse que é o nosso problema. Nós ficamos presos justamente nesse ponto. Então, assim, tudo que é intenção, né, que é a ação com desejo, ela traz, na verdade, um movimento de realização. Então, a gente precisa colocar mais intenção nisso, mais ação. E aí, como que eu vou ativar essa ação? Nós vamos falar disso agora, tá? Vamos entrar nesse ponto. Eu sei que hoje é uma live, né? É um assunto que pode ficar um pouquinho mais complicado, porque nós precisamos sair do agora. Nós precisamos justamente ativar aquele lugar que o Rolando falou ontem, esse lugar do atemporal, para eu entender que eu vou acionar esse desejo e essas intenções não a partir do meu eu menor, não do meu eu Michele, mas sim a partir desse espírito imortal que hoje fala comigo. Rô, papo cabeça, né? Adoro isso.
Gente, mas assim, para a gente criar novas conexões, para a gente pensar diferente, nós precisamos criar novas conexões. Nós precisamos sair da caixinha. A gente precisa parar de ficar esperando pílulas mágicas e ficar achando que as coisas vão ser assim, igual aquela lei da atração. Ah, eu vou pensar e vai acontecer. Então vai lá, pensa muito que você quer algo. Ah, eu quero evoluir num ponto específico. Quero ser mais benevolente. Vamos pensar, já que a gente está falando nesse lugar de potencialidade pura, vamos trazer um princípio para trabalhar, benevolência. Aí você vai deitar lá no sofá e fala assim, eu quero ser mais benevolente. E lá, fica lá deitado no seu sofá. Não faz nada não para você aprender a ser mais benevolente. Você tem que fazer um curso, vai ler um livro, vai fazer terapia, vai fazer um trabalho voluntário, vai trabalhar a sua potencialidade. Quando você faz isso, pronto, você aprende. Entendeu isso? Isso é importante. É um papo cabeça assim, mas está na hora da gente elevar o nível, tá? Vamos lá? Então é justamente isso. Então, olha lá. Eu até anotei uma coisa que eu quero ler para você. Então, a qualidade da intenção sobre o objeto da atenção orquestra uma infinidade de detalhes para provocar o resultado almejado. Ou seja, a qualidade da minha intenção, da minha ação, vai fazer com que todas essas coisas que acontecem no universo, então assim, a qualidade da minha intenção vai lá, né? Eu vou lá, acesso um lugar de infinitas possibilidades, pego ali vários elementos para construir no meu agora o que eu desejo, certo? Mas é a qualidade. Então não adianta eu pensar. Se eu pensar pequeno, eu vou alcançar coisas pequenas, porque a qualidade disso vai ser menor. Quando eu digo qualidade, é nesse lugar de detalhes, entendeu? Então, assim, você quer algo para você, detalhe este plano. Coloque ali, ó, tintim por tintim, sabe? Muito bem definidinho, para você conseguir justamente alcançar este lugar que você precisa, certo? Beleza? Então vamos lá. Então, só que assim, existe uma outra coisa. E quando a gente fala da intenção, eu também tenho que trabalhar uma coisa super fácil. Todo mundo trabalha isso mega fácil, que é o desapego. Então vamos lá. Eu tenho um desejo, eu trago uma intenção, né? Então, um desejo, eu trago ponto de atenção para este desejo. Esse desejo eu dou um movimento para ele, criando uma intenção. E aí, esta intenção precisa ser desapegada. Ou seja, eu preciso fazer todo esse movimento e esperar que o universo faça parte dele. Porque quando a gente aciona as outras leis do sucesso, é isso. Lembra que eu falo que tudo é harmônico? E aí depois eu vou falar amanhã sobre a lei do mínimo esforço e vocês vão entender que justamente está em harmonia. Então, eu não preciso fazer grandes esforços para acionar este ponto, né? Eu faço toda a minha parte, eu desejo, eu planejo, eu fico ali, eu orquestro tudo e aí eu também libero para que eu brinco, para que o universo me surpreenda. Seria exatamente isso, Roberto, em outra linguagem. Seria liberar para o cosmos, entregar, outra expressão, entregar na mão de Deus, né? E aí trabalhar aquilo que eu falo para vocês que é muito legal, que é o que assim, o melhor sempre acontece comigo. O melhor sempre vai acontecer. E este melhor sempre vai acontecer é justamente nesse estágio no qual eu desejei, eu coloquei o meu ponto de atenção em cima desse desejo, eu acionei isso trazendo a intenção, e aí sim eu consigo trabalhar esse ponto, certo? Eu consigo desapegar, ou seja, jogo para o universo e espero o universo me surpreender. Que é justamente. Então, vou chegar nessa frase. Exatamente. Só que o que acontece? Nós, como nós ainda desejamos com o nosso eu menor, nós desejamos com conflito. Então, assim, sei lá, eu quero algo, mas eu quero algo, aí depois eu começo. Mas eu não sei, mas e se isso não der certo? Mas se isso não for não sei o quê? Aí a gente começa a colocar vários empecilhos. A cada empecilho que eu coloco, o que a minha atenção estava 100%, ela vai se segregando. Então, vamos supor, eu vou dar um exemplo da material que fica mais fácil. Eu quero um carro. Tá bom, eu quero um carro.
Ah, eu tenho certeza que eu quero o carro. Então, esse é o desejo, certo? Aí eu vou colocar atenção em cima disso. Ai, qual é a marca do carro? Ai, que ano que eu vou comprar? Eu vou comprar zero, não vou comprar zero. Aí eu vou colocando toda a atenção em cima disso. Beleza? Acabou. Coloquei toda a minha atenção nesse ponto. Aí eu vou começar a intencionar, vou começar a ir atrás, vou ver marca, vou ver se é bom ou não. Só que aí eu começo a pensar, ixi, mas eu quero muito esse carro. Aí quanto será que é o seguro desse carro? Ai, mas será que depois eu vou dar conta de pagar esse carro? Mas aí, será que eu pego esse carro? Ai, não sei se eu quero um carro vermelho, não, mas será que não é bom? E a gente começa, o que era 100% da nossa atenção voltada para um ponto, ela passa a ser, eu dou 20% para uma dúvida, 10% para outra dúvida, e aí 30% para uma outra, e aí eu começo a dispersar essa minha atenção em cima desse meu desejo, e aí simplesmente eu não aciono essa intenção de uma forma forte, e aí ela simplesmente dissipa, certo? Ela simplesmente se dissipa. Por isso que desejo real sem conflito é desejo realizado. É justamente neste lugar que a gente precisa estar. É extremamente importante ter essa intenção voltada para um ponto muito específico. Certo, gente? Muita maluquice isso que eu tô falando? Dá pra gente entender? Dá pra gente compreender? Então vamos lá. A intenção mais desapego, certo? Eu estou criando um objetivo para o futuro. Eu projeto isso. Então, se eu tenho uma intenção, vou lá, de novo, desejo, coloco atenção, crio uma intenção. Essa intenção mais o desapego vai gerar, na verdade, um objetivo lá para o meu futuro, porque aí eu desapeguei, larguei para o universo. Na hora que eu largo para o universo, eu simplesmente permito que o universo me surpreenda. E aí o universo vai me surpreender com o quê? Vamos lá. Só que para isso eu preciso estar com a minha atenção no presente. Aí volta todas aquelas lives que eu pego no pé de vocês para dizer o seguinte: façam tudo com atenção no presente. Estejam no presente o tempo todo, justamente por conta disso. Porque a minha matéria está aqui e eu preciso da minha mente para projetar tudo isso que a gente conversou, certo? Então eu preciso projetar com o meu presente, simplesmente fazendo toda uma programação e largando parte para o universo. É como se nós fôssemos sócios do universo, entendeu? Eu faço minha parte, o universo faz a parte dele, no final das contas, o flow ali acontece, tudo acontece. Exatamente, simplesmente desapegar, Fê, e largar para o universo sem preocupação, porque assim, se eu realmente tiver a crença que melhor acontece comigo, isso vai acontecer, né? Isso vai acontecer. Mas eu preciso criar esta crença. Que crença é essa? Melhor sempre acontece comigo. E isso é o ponto de desapego quando a gente fala dessa lei. Então, ótimo. Então, eu preciso, na verdade, trabalhar então o poder da minha intenção. E vamos lá, eu separei alguns passos para a gente trabalhar esse poder da intenção. Vamos lá? Porque a intenção, de novo, né? É essa ação que eu vou colocar para o meu desejo acontecer. Vamos lá. Centre-se no espaço silencioso entre os seus pensamentos. Aprenda a criar o silêncio interno para que você consiga ouvir esse seu eu maior que está neste lugar de potencialidade pura. E aí sim, impactar e criar esta realidade. Liberte suas intenções e desejos com a expectativa que eles vão dar certo, certo? E aí, assim, expectativa. Vamos lá. O problema da expectativa qual que é? Que a gente pode se frustrar. Por isso que é o seguinte, o que nós fazemos? Nós intencionamos, né? Nós liberamos para o universo, e aí qual que é a nossa expectativa? Que o universo faça parte dele. Só que eu não faço a mínima ideia do que é a parte do universo. Por isso que eu preciso criar, crer que o universo fará
melhor que for para mim, certo? Exatamente. Crie unicórnios, mas não crie expectativas. Mas aprenda a soltar isso no universo. Deixa que o universo ele vai te trazer o melhor. É só você fortalecer este lugar, né? Que é importante. Tipo assim, o que a gente deseja ao universo, o universo devolve pra gente. Depende, Lombardi. Porque se você acreditar na crença que o melhor sempre acontece para você, vai que você deseja um negócio para você e esse negócio foi muito ruim para você. E o universo não te dá. Na verdade, ele está cuidando de você, né? Então, assim, igual, o universo nunca me deu um carro esporte, corre 300 por hora numa estrada. Por quê? Porque eu vou me matar se eu tiver um carro desse, né? Então, o universo, ele me ouve não me trazendo esse carro. Tô dando um exemplo besta, tô brincando aqui com vocês. Mas é uma verdade. Então, às vezes, nós pedimos coisas para o universo e não acontece. Não acontece porque existe uma lei, que é essa lei que o melhor sempre acontece pra gente. E a gente tem que pedir que o universo nos dê isso de presente. Entendeu? Esse é o verdadeiro milagre. É a gente conseguir trabalhar o desapego e aceitar o que o universo nos traz. Então, às vezes, você vai pedir uma coisa, vai chegar outra, mas é exatamente o que você precisa do teu ponto de suficiência, porque o teu eu maior está sim em harmonia com o universo all the time. O tempo todo, o teu eu maior está em harmonia com o universo. E ele estando em harmonia com o universo, sim, ele consegue sempre acionar o melhor. Certo? Vamos lá. Abra mão. Então, mantenha seus desejos para si. Por quê? Para você se concentrar, para você trazer o máximo de atenção para isso. Isso é muito importante, certo? Muito importante. Então traga, abra, e não é por esse negócio de inveja. Vamos trabalhar esse negócio? Esse negócio de inveja não existe. Só vai existir se você acreditar nela. Se você não acreditar, ela não vai existir. O que acontece é que você sai falando para Deus e o mundo e todo mundo, ai, porque não sei o quê, ai, porque eu vou fazer não sei o que lá. E aí a sua atenção se dissipa daquilo que você quer. Você começa a conversar com várias pessoas a respeito desse assunto e vai dissipando a energia. Não é inveja, gente. Esse negócio de inveja não é assim que funciona. Lembra lá atrás que eu falei dessa, que eu usei uma live e falei disso? Então, assim, por favor, a questão de quando a gente fala guarde para você o seu desejo é justamente para você manter o seu ponto de atenção nisso, para você não dissipar a atenção, tá bom? Então, assim, e aí, o mais importante de tudo isso, deixe o universo cuidar dos detalhes. Isso, deseje, coloque atenção, intencione e permita que o universo te surpreenda, permita que o universo te traga milagres. Você pede milagres todos os dias. E aí você fica ali, na verdade, condicionando o universo a te dar lá migalhinhas, sendo que ele quer te dar muito mais coisas, só que você, né, dentro do seu eu menor, faz com que ele só te dê migalhas, tá? Então não é ele que te dá, é você que só está pronto para receber aquilo. Então fique esperto, prepara aí. Então vamos lá. Então para vivenciar essa lei, o que eu preciso finalmente? Fazer uma lista de desejos do que você quer de verdade. Faça uma lista do que você quer de verdade. E aí, o que você vai fazer? Todos os dias, você vai lá à noite, ler. Antes de dormir, lê sua lista de desejos. Grava tudo isso na sua mente. Para o teu cérebro ter tempo, lembra lá da criatividade quântica? Para o teu cérebro ter tempo de reunir tudo aquilo que ele precisa. Certo? Aí você vai mandar. Aí neste mundo lá que você está dormindo, nesse mundo de infinitas possibilidades, o seu cérebro vai poder, já que você não está aqui em beta, já que você não está fazendo um monte de coisa, ele vai poder simplesmente construindo um grande quebra-cabeça aí. Ótimo. E aí, quando você acordar pela manhã, você vai lá, revisita essa lista, lê de novo, para que você consiga, na verdade, gravar isso, para que você traga atenção para o seu dia e trabalhe o seu dia dentro disso, tá? Vamos lá. E tem coisas que já faz 20 anos que eu venho tentando fazer e não consigo. Bem, ou você não está intencionando da forma correta, ou esse desejo que você quer tanto não é o melhor para você. A não ser, e você tem que pensar o seguinte coisa, muitas vezes você pode estar intencionando pelo outro,
Não funciona intencionar pelo outro, tá, gente? Só intenciona você fazer por você, tá? E isso é importante. Então você precisa prestar atenção se o desejo está em harmonia com o seu eu maior, se você está colocando atenção suficiente nesse ponto e intencionando, ou seja, fazendo alguma coisa real e absoluta para que isso aconteça. E aí sim, isso vai acontecer. Quando desejamos algo, temos a mania de dizer ao universo a forma que as coisas devem acontecer, e as coisas podem acontecer de outra forma. Então é exatamente isso. Esse que é o grande problema, que é assim, a gente quer a nossa parte e a gente quer controlar o universo, para o universo fazer do jeito que a gente quer. E se a gente quer controlar o universo para que ele faça do jeito que ele quer, na verdade eu estou trabalhando com o meu eu menor, né? Você acha que o universo vai acatar o meu eu menor, pititiquinha, que só consegue olhar só os 360 aqui? O universo está lá, ele tem uma visão ampla de todo o processo. Ele consegue ver exatamente tudo aquilo que eu preciso. Então é claro que ele não vai, ele vai trabalhar dentro desse jeito. Então a gente tem que deixar ele, que tem uma visão muito ampla, uma visão de 360, né, ou mais, conseguir me trazer aquilo que eu preciso, porque muitas vezes eu estou pedindo algo tão pequenininho e ele está olhando e fala assim, poxa, mas se eu der essa outra coisa para ela, ela vai conseguir muito mais. Aquela coisa, né? Eu posso dar o peixe para a pessoa e a pessoa vai comer uma vez só, mas se eu ensinar ela a pescar, ela pode comer sempre. Então, o universo trabalha dentro disso. Vamos lá, Fê. As coisas sempre acontecem do jeito que o universo quer e sempre dou risada. É sempre me colocando no meu lugarzinho. É, Fê, pois é. Exatamente isso. E que bom que sempre acontece do jeito que o universo quer, né? Porque com certeza ele te traz o melhor. Ele traz o melhor do que você precisa. Vamos lá, gente, que tá acabando o nosso tempo. Então, vivenciando a lei. Então, faça uma lista dos seus desejos. Lembre-se de ler antes de dormir e assim que acordar, para a gente concentrar toda essa atenção neste ponto específico. Liberte no campo da potencialidade pura, ou seja, entrega na mão do universo e fala assim, tá bom, já desejei, tô com todo o foco nisso, tô trabalhando para que isso aconteça, agora o universo faça a sua parte. Pratique a consciência do momento presente. Esteja presente em tudo que você faz. Coloque atenção nisso para que toda a sua energia mental, emocional e física esteja nesse ponto de concretização que você precisa. Ou seja, o presente é muito importante se você quer realizar coisas. Beleza? Ok? Conseguimos então entender essa lei de desejo e de intenção? Ficou alguma dúvida? Aproveitem, vão escrevendo aí a dúvida, porque sim, vocês sabem que no final da minha live a gente manda reiki para o universo e eu quero acionar esta lei hoje, que é essa lei da intenção e do desejo. Então, enquanto eu mando o nosso reiki intencionando isso, eu quero que você aí que tem alguma dúvida, vá escrevendo aí, para que quando a gente termine o reiki ainda dê tempo da gente responder isso. Belezinha? Então vamos lá. Acelerando. Respirando lento e profundamente, se conectando ao nosso coração. Acionando esse lugar de poder espiritual, onde aciono o meu poder de cocriação, onde eu aceito que o melhor acontece comigo, onde eu permito que o universo me surpreenda, que milagres acontecem. Neste lugar, eu aciono neste momento a centelha divina que está dentro de mim. E a partir deste momento, eu envolvo o meu planeta com a luz dourada do amor incondicional, curando todos os miasmas, todas as frequências que estão em desarmonia com o amor universal. Curando o meu planeta, eu me curo. E me curando, eu curo o meu planeta. E assim, neste lugar de infinidades no qual me reconheço como criador, eu aciono esse ponto de cocriação em harmonia com o universo, hoje e sempre.
Namastê. Gratidão. Ninguém deixou dúvida nenhuma. Isso significa que tá ou todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada. Li, sabe que eu vi que eu deixei passar uma pergunta sua lá de trás? Se a regressão consegue curar a criança interior. Ó, ficou gravado aqui porque eu não te respondi, me deu tchutchu isso. Medicinas. Ela já fez medicina. Ó, sim, a regressão sim trabalha a criança interior e ajuda sim a gente curar esse serzinho aí. Lembra? Se eu curo minha criança interior, eu reverbero no meu agora. Certo? Gente, ó, amanhã às 21h30 eu espero vocês para a gente continuar falando sobre as leis do sucesso. E amanhã a gente vai falar da lei do mínimo esforço. Nós vamos falar vamos terminar essas leis para a gente depois acionar. E aí depois eu vou fazer um resumão de tudo isso e a gente vai transformar tudo isso, conhecimento, em ação, certo? Então, um grande beijo. Faça sua lista agora, antes de nanar, dos seus desejos mais profundos, aquilo de verdade, aquilo que move a tua alma. Faz essa lista, lê antes de nanar e amanhã, quando acordar, lê de novo, coloca atenção nisso e aí vamos ser co-criadores verdadeiros. Um grande beijo e até amanhã. Espero vocês, hein?